Boa noite a todos. É uma alegria muito grande novamente estar nessa casa de luz, nesse abraço fraterno que essa casa oferece. E na noite de hoje, nós vamos fazer uma reflexão em cima de uma parábola do Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo de 23 a 25, e que se chama A Parábola da Casa Vazia. E de uma forma bem sintetizada, ela diz mais ou menos assim: E quando um espírito imundo tem saído do homem, ele anda por lugares áridos, procurando repouso e não encontra. Então ele diz: voltarei para minha casa de onde eu saí. E voltando, encontra a casa desocupada, varrida e ornada. Então ele vai e leva consigo mais 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E os últimos atos daquele homem são piores do que os primeiros. Muito bem. A grande mensagem, a ideia central dessa parábola é o grande alerta que Jesus nos faz para não sermos arrolados em processos obsessivos. E é sabido que muitas vezes Jesus, em seus ensinamentos, ele não falava de uma forma direta, clara, explícita, mas ele usava figuras de linguagem, ele usava uma linguagem velada, porque ele sabia que muitos daqueles que o estavam ouvindo ainda estavam muito longe de entenderem a mensagem transcendente que ele nos trazia. Era necessário ainda o trabalho dos séculos, dos milênios, ou seja, o amadurecimento espiritual da nossa humanidade. E a casa que Jesus se refere nessa parábola é o nosso coração, a nossa alma, a sede dos nossos sentimentos e das nossas emoções. E essa parábola, ela trata da história de um hóspede, de alguém que veio morar na nossa casa, viver na nossa companhia. Mas vejam bem, para que alguém venha morar na nossa casa, existem alguns critérios. Primeiro, precisa ser alguém da nossa mais alta estima, da nossa mais alta confiança. Para que alguém possa
vir morar na nossa casa, precisa do nosso consentimento, da nossa permissão. Somos nós que teremos que abrir as portas do nosso coração e convidá-lo a entrar. E mais ainda, para que alguém viva um longo tempo na nossa companhia, esse alguém precisa encontrar um ambiente agradável, um bem-estar, ou seja, uma hospitalidade. Muito bem. Agora, de posse desses critérios, vamos ao início da nossa parábola. Jesus disse: e quando um espírito imundo tem saído do homem, vamos fazer uma pausa e vamos nos ater nessa expressão, tem saído do homem. Isso significa que ele, que era o nosso hóspede, é ele que morava na nossa casa, que vivia na nossa companhia e que por algum motivo ele saiu, ele se foi. E o nosso objetivo agora é tentarmos analisar o que é que foi que aconteceu para ele ter saído, para ele ter ido embora. Mas vejam bem, nós estamos falando ele, mas afinal, quem é ele? Ele é o espírito imundo que Jesus cita na parábola. É esse espírito imundo que morava na nossa casa mental, na nossa casa sentimental. É esse espírito imundo que vivia na nossa companhia e que por algum motivo ele saiu, ele se foi. Alguém poderá questionar: eu não concordo com isso. Como que é possível um espírito imundo morar na nossa casa, viver na nossa companhia? Como que isso? Isso não é possível. E eu digo que isso é possível, sim. Basta haver sintonia. Porque se não houver sintonia, não existem processos obsessivos. Se não houver sintonia, não existem perseguições espirituais e muito menos influenciações negativas. Portanto, nesse caso, existia sim nós. E quando eu digo nós, somos nós mais aquele espírito imundo. Nós tínhamos os mesmos pensamentos, nós tínhamos os mesmos propósitos inferiores e os mesmos defeitos morais. E aí naturalmente, nós criamos um sistema em equilíbrio onde um alimentava as deficiências morais do outro. E aí, nós poderíamos
tranquilamente levar essa parceria do mal até os últimos dias da nossa vida. Mas acontece que a vida não é uma brincadeira. A vida não é um passatempo, um divertimento. Porque uma encarnação igual essa que nós estamos vivendo é um investimento altíssimo, caríssimo, que o plano espiritual superior confia e deposita nas nossas mãos. Para crescermos, para evoluirmos, para nos tornarmos pessoas melhores, porque através dos estudos sistemáticos que são dados nas casas espíritas, nós sabemos que antes de nós encarnarmos, existia uma grande fila de espíritos que queriam nascer na nossa casa, que queriam nascer na nossa família, ou seja, no nosso lugar. E nós é quem fomos os contemplados, nós é quem fomos os agraciados. E a pergunta que eu faço é porque nós éramos os melhores? Porque nós éramos merecedores? Porque nós tínhamos muitos créditos diante de Deus? É claro que não. Nós fomos os escolhidos porque nós éramos os mais necessitados, os mais carentes, os mais endividados. Nós somente fomos escolhidos devido à bondade de Deus, devido à misericórdia divina. E agora, de posse dessa realidade, a nossa responsabilidade diante da vida aumenta muito. Nós precisamos aproveitar ao máximo, no bem, a nossa atual existência aqui na Terra. Nós precisamos sair da inércia e iniciarmos o despertar da nossa consciência superior. E existem duas maneiras de haver esse despertamento. Pode ser pelo amor ou pela dor. Pelo amor é através do trabalho fraterno, do auxílio aos nossos semelhantes. Mas, infelizmente, são poucas, são raríssimas as pessoas que têm esse despertar tão sutil, tão suave, tão elevado. A grande maioria, a imensa multidão, e aí é claro que nós estamos incluídos, ainda preferem o despertar da consciência
através das estradas, das pedras, das dificuldades, da dor, do sofrimento e das lágrimas. E quando chega o momento em que nós estamos suficientemente amadurecidos para iniciar esse processo de despertamento, não tem por onde correr. Por mais prudentes, por mais precavidos que nós sejamos, de repente, inesperadamente, nós nos vemos envolvidos em um grande problema, em um grande sofrimento. E aí, diante do sofrimento, diante da dor, aí nós acordamos. Nós acordamos e a primeira coisa que nós fazemos, aí nós lembramos de Deus. Lembramos de Deus e nos tornamos mais sensíveis, mais humildes. Nós passamos a orar muito. Nós passamos a rezar praticamente o tempo todo. E acreditem, diante de um grande sofrimento, nós passamos a ver o nosso próximo. Nós nos tornamos mais generosos e até mais fraternos. Nós passamos a auxiliar, a ajudar os nossos semelhantes. Mas isso não quer dizer que nós crescemos muito. Na verdade, nós estamos querendo agradar a Deus porque nós estamos com medo que a situação que já está muito ruim para o nosso lado fique ainda pior. Mas todo esse trabalho no bem, ele realmente nós melhoramos um pouco. Nós nos aproximamos um pouco mais de Deus. Ou seja, nós trilhamos um bom pedaço na estrada do bem. E os nossos pensamentos, que eram trevosos, que eram maldosos, agora, devido a todo esse processo de sofrimento, eles se tornaram fraternos. Os nossos sentimentos, que eram endurecidos, que eram frívolos, agora eles se tornaram solidários. E as nossas mãos, durante todo esse longo tempo de sofrimento, as nossas mãos ajudaram, elas levaram o alívio e o bem-estar para muitos semelhantes. Enfim, nós mudamos e melhoramos muito. E, através dessas nossas disposições no bem, nós quebramos, nós rompemos
rompemos aquela sintonia que nos ligava àquele espírito imundo. E agora, por incompatibilidade de pensamentos, de sentimentos e de ações, aquele espírito imundo já não encontra mais nem prazer e nem satisfação em estar ao nosso lado, na nossa companhia. E é por isso que ele saiu, que ele se foi. Continuando a parábola, Jesus diz: e quando um espírito imundo tem saído do homem, ele anda por lugares áridos, procurando repouso e não encontra. Vamos analisar esse espírito. Quando ele vivia conosco, ele tinha casa, a nossa companhia e tranquilidade. Mas, de repente, ele saiu, ele se foi. E como está escrito na parábola, ele passou a andar por lugares áridos, procurando repouso e não encontrava. E a pergunta que eu faço é: os senhores acham que ele ficou feliz, que ele ficou contente nessa nova situação? É claro que não. Mas observem bem, Jesus disse que ele saiu, que ele se foi. Porém, Jesus não disse que ele saiu e foi embora para sempre. Isso Jesus não disse. E esse é um detalhe muito importante nessa parábola. Raciocinem comigo. Pessoas, quando são despejadas, normalmente elas não mudam de cidade e vão morar num lugar distante. Normalmente, essas pessoas ficam nas redondezas, porque ali eles têm muitos conhecidos. Alguém pode indicar um trabalho, ou mesmo um bico para quebrar o galho. Antes, ela era freguesa na padaria, conhece pessoalmente o proprietário. Num momento de extrema necessidade, o dono da padaria não vai negar um cafezinho quente e um pãozinho com manteiga para alguém que antes era freguês e sempre pagou certinho. A mesma coisa acontece com o dono do restaurante. Num momento de fome, ele não vai negar um prato de comida para alguém que ele conhece há muito tempo. A mesma coisa aconteceu com esse espírito. Ele ficou nas imediações e nos observando de longe para ver se nós realmente havíamos mudado, para ver se nós realmente havíamos nos transformado intimamente no bem. Quando
nós estamos passando por um problema muito grande, por um grande sofrimento, parece que o tempo não passa. Parece que o tempo se arrasta lentamente, mas passa. Na vida, tudo passa. E quando nós conseguimos superar esse problema tão difícil, seguramente nós nos tornamos pessoas mais fortes, mais preparadas para a vida. Nós adquirimos músculos espirituais. Os nossos relacionamentos, tanto com os familiares como com os amigos, melhoraram muito. No ambiente do trabalho, todos notaram a nossa grande transformação. Acharam que nós ficamos mais responsáveis, mais confiáveis. Enfim, depois de um longo sofrimento, depois de uma grande tempestade, a paz, a tranquilidade, a calmaria. As coisas se encaixaram, as coisas entraram nos eixos. E é aí que mora o perigo. Porque nessas horas nós relaxamos e abaixamos a guarda. E é claro que eu não estou falando de todos, mas muitos de nós temos um grande defeito moral. É só as coisas estarem em ordem. É só a vida estar boa. Todos com saúde, as contas todas pagas, parece incrível. Mas nós não aguentamos e saímos atrás de arrumar problemas. Quer ver um exemplo bem prático? A gente fala, depois de todo esse sofrimento, também agora eu vou trocar de carro. Vou comprar um zero. Afinal, eu trabalho tanto, eu mereço. São só 80 prestações. Pronto. Acabou o sossego, não dorme mais. Mas vamos ver um cenário. É um domingo à tarde e depois de todo aquele longo sofrimento que nós tivemos, tudo está certinho. A vida está redondinha. Então, é um domingo à tarde e nós estamos sozinhos na nossa casa. Estamos sentados na nossa cadeira preferida e lá no fundo do nosso coração nós começamos a sentir saudades daquela nossa velha e boa vida completamente desregrada que nós vivíamos antigamente. Começamos a pensar, por onde será que andam aqueles meus velhos amigos? Rapaziada boa, topados para qualquer parada. E as noitadas, então, que iam madrugada fora, onde rolava de tudo.
bebidas, jogatinas, vícios. E as mulheres, lindas, maravilhosas, sempre sorrindo, nunca chegando perto da gente para reclamar de alguma coisa. Ah, que saudades! Os senhores estão percebendo como é fácil um indivíduo esquecer os altos compromissos assumidos com o plano espiritual superior e se deixar levar pelas ilusões e pelos percalços da vida? A conclusão: nós não estávamos realmente moralizados. E é por isso que na continuação da parábola, aquele espírito imundo diz: eu voltarei para minha casa de onde eu saí. Os senhores lembram que aquele espírito ficou nas imediações e nos observando de longe para ver se nós realmente havíamos mudado para o bem? Pois é. Ele constatou pessoalmente, ele viu com os seus próprios olhos que nós continuávamos exatamente o que éramos antigamente. Bastou ter acabado aquela fase difícil, bastou ter acabado aquele grande sofrimento que nós paramos de ajudar os nossos semelhantes, nós não rezamos mais e esquecemos de Deus. E isso acontece muito. Jesus sabia dessa nossa deficiência. E é por isso que ele nos deixou um grande ensinamento na parábola do semeador, quando ele disse que algumas sementes caíram no meio dos espinhadeiros e que, embora elas tivessem germinado, elas não conseguiram se desenvolver, porque os espinhos as sufocaram. A mesma coisa aconteceu com nós. Nós iniciamos um processo de crescimento espiritual, mas as facilidades da vida, as ilusões das riquezas materiais e os nossos defeitos morais sufocaram, mataram aquela nossa iniciativa de crescimento espiritual. E aí nós voltamos à estaca zero. Porque nós não observamos com rigor o orai e vigiai. E Pedro, em 2:22, Pedro, em seu evangelho, diz que esse exemplo é semelhante a uma porca lavada que volta a rolar na lama. E agora? Agora nós somos reincidentes no erro, réprobos
diante das leis divinas. Se nós fôssemos católicos, pelo dogma das penas eternas, nós seríamos réus condenados para sempre, por toda a eternidade. Mas como espíritas, o que é que Jesus tem a nos oferecer? Jesus não julgou ninguém. Jesus não condenou ninguém. Jesus sabia que o processo de crescimento espiritual é muito difícil. É um trabalho muito lento, que envolve os séculos, os milênios e muitas encarnações, devido ao peso dos nossos defeitos morais e a quantidade de vícios que carregamos na nossa alma. E continuando a parábola, Jesus diz que aquele espírito imundo, então, ele volta para sua casa e a encontra desocupada, varrida e ornada. Isso significa que nós só mudamos por fora, que nós só mudamos exteriormente. Por fora, até que nós estamos limpinhos, bonitinhos, arrumadinhos. Mas por dentro, nós continuamos com os nossos mesmos defeitos morais, as nossas mesmas misérias, como o orgulho, a vaidade, a hipocrisia, as falsidades e as nossas violências. E foi numa situação semelhante a essa que Jesus se voltou para os sacerdotes, para os doutores da lei e para os fariseus e lhes disse diretamente em rosto: vocês são semelhantes a túmulos caiados por fora e cheios de podridão por dentro. E finalmente, aquele espírito imundo então vai e leva consigo mais 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E os últimos atos daquele homem são piores do que os primeiros. Isso significa que quando nós erramos com conhecimento de causa, a cobrança é sempre mais dolorosa, a reparação. E que enquanto nós tivermos defeitos morais e impurezas na nossa alma, nós sempre estaremos sujeitos a quedas, decepções, desilusões e sofrimentos. Para que nós possamos nos livrar de uma vez por todas de processos obsessivos, de perseguições espirituais e de influenciações negativas,
não existe outro caminho. Não existem atalhos. Nós teremos que vivenciar o Evangelho de Deus no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E para que nós possamos visualizar o que isso significa, o Evangelho nos apresenta uma personagem maravilhosa, Maria Madalena, aquela que Jesus expulsou 7 espíritos imundos que a obsediavam. Mas será que Maria Madalena, ela ficou imortalizada na Bíblia, nas Escrituras, porque Jesus expulsou aqueles espíritos inferiores? É claro que não. Isso Jesus fazia naturalmente. Quando ele andava pelos campos, pelas aldeias, pelos desertos, os espíritos imundos que entravam no seu caminho, que cruzavam o seu caminho, não suportavam a figura luminosa, não suportavam a presença radiante e a ascendência moral de Jesus. E aqueles espíritos inferiores fugiam para seus esconderijos. O grande mérito de Maria Madalena foi a sua transformação moral. Porque o seu encontro com Jesus foi tão profundo no seu espírito que ela fez uma reforma íntima tão grande, tantas misérias, tantas impurezas do seu coração num espaço de tempo tão pequeno que nós, nas mesmas condições, estamos levando encarnações e mais encarnações para que um dia lá no futuro nós venhamos a ficar no mesmo grau daquela mulher. E isso não passou despercebido por Jesus. Quando ele ajuda a se levantar, ela era um outro ser. Era um espírito renovado, um espírito purificado, nimbado de luzes. E naquele momento, ela decidiu que nunca mais ela iria sair de perto, que nunca mais ela iria sair da companhia de Jesus. E Jesus então decide homenagear aquela alma tão nobre. 3 dias depois do Calvário, do suplício da cruz, Jesus aparece primeiramente a Maria Madalena e deposita e confia às suas mãos a mensagem grandiosa de ir até os seus discípulos, de ir até os seus apóstolos e levar a mensagem maravilhosa, que Jesus estava vivo, que ele havia vencido a escuridão da morte e que ele havia comprovado definitivamente a imortalidade da alma.
E Maria Madalena cumpriu a sua promessa de nunca mais sair de perto do Mestre. Até os últimos dias de sua vida, ela cuidou dos leprosos, dos enfermos e dos órfãos, porque ela havia aprendido com Jesus que a qualquer um daqueles pequeninos que recebermos em seu nome, é a ele que nós estaremos recebendo. E na hora mais difícil, na hora mais dolorosa da sua vida, quando praticamente todos os seus discípulos e todos os seus apóstolos o haviam abandonado, lá estava ela, Maria Madalena, ajoelhada aos pés da cruz, chorando e abraçada com Maria de Nazaré, aquela que um dia havia concebido o Cristo de Deus, aquela que um dia havia concebido o lírio mais puro que um dia desceu dos céus. Meus irmãos, eu agradeço profundamente por mais essa oportunidade. Muito obrigado, muita paz para todos. Amém.